Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 1º de novembro. Veja agora os destaques de hoje no segunda edição. Contagem regressiva. Falta um mês para o julgamento mais esperado pelos gaúchos. 8 anos depois da tragédia. Já toda a expectativa para o júri popular dos 4 réus da Boate Kiss. Identificados. Grêmio já sabe quem são 2 dos torcedores envolvidos na pancadaria na Arena. Veja como o clube pode ser punido pela justiça desportiva. Proteção durante o feriado. Saiba onde tem vacinação contra a Covid nesta terça-feira. Feriado também de muita cultura na Feira do Livro. Fique com a gente, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição em clima de cultura, respirar cultura, literatura. Uma baita dica para os porto-alegrenses para esse feriado de terça-feira, né? Quem estiver aqui na capital, neste feriado de finados, não pode perder a Feira do Livro. Sim, ela está de volta à Praça da Alfândega, depois de um longo período longe do público por causa da pandemia, né? E é para lá que nós vamos agora. A Gabi Lerina está na Praça da Alfândega. Gabi, que alegria ver essas bancas, né? Essa sensação de que estamos voltando um pouco à nossa normalidade, respirar um pouco de literatura, né? Conviver com os livreiros. Conta pra gente como é que tá a feira, Gabi. Boa noite para você. Oi, Lu, boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. Olha, a sensação é tão boa de estar aqui, viu, Lu? A gente que adora, somos jornalistas, gostamos de ler. É muito bom, eu tava com saudade da Feira do Livro e não sou só eu não, viu? A Feira do Livro, que começou na última sexta-feira, vai até o dia 15 de novembro e está na edição de número 67. Eu e todo esse povo aqui, que eu vou começar a mostrar para vocês a partir de agora, estávamos morrendo dessa feira que está no nosso coração, né, Lu? Olha só a movimentação agora, neste exato momento por aqui. Lembrando que a feira encerra às 7h30 da noite. Então, ou seja, a movimentação vem caindo um pouquinho, ou seja, se está movimentada agora, antes da tarde, estava muito mais. Olha só, ótimas oportunidades de títulos por aqui, muita gente só passeando, só olhando os livros e, é claro, por óbvio, que muita gente atrás daqueles precinhos, sabe aqueles saldos, Lu? Tem sim, tem um montão, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui sempre tem, ó. Aqui tem livros de saúde, lá tem outros livros também, outros títulos, enfim. Uma baita dica para você que vai ficar no feriado amanhã, Feira do Livro, a partir das 10 da manhã, área infantil, aqui nesta área geral, abre a partir das 12h30. Uma ótima dica, né, Lu? Muito boa dica. Daqui a pouco a Gabi volta com outras notícias. Nossa, coisa boa, né? Ter o livro ali físico. Eu sei que muita gente gosta do livro virtual, mas eu adoro o cheirinho, folhear, né? Ler, ter essa experiência. Coisa boa, Feira do Livro, então, de volta. Agora, presta atenção nessa notícia. Respira, porque o caso, assim, é assombroso. É um caso de pedofilia, daqueles de revirar o estômago. A polícia de Canoas está investigando denúncias contra um advogado que teria abusado sexualmente de 2 crianças, que eram amiguinhas do filho dele. Uma história em que o perigo morava ao lado, acima de qualquer suspeita. Eu conversei com os pais das 2 meninas e os relatos, se preparem, são assustadores. Este empresário foi o primeiro a procurar a polícia. 2 meses atrás, ele descobriu pela escola que a filha de 9 anos era vítima de violência sexual. A menina confirmou que o abusador era um amigo de longa data e vizinho da família. Aqui no condomínio ele era a pessoa que eu mais tinha convívio. Assim, a gente foi pra Santa Catarina junto, fomos pra Serra junto, churrascos um na casa do outro. A criança relatou que era molestada desde 2017. A nossa filha, ela tá um pouco instável. Nós saímos aqui do condomínio, nós nos mudamos, fomos para outro lugar. Então ela tem fases e fases. Tem horas que ela tá bem, que ela conversa, que ela volta a ser criança, que ela brinca, que ela sai com as amiguinhas dela, que ela mexe no celular.
E tem horas que ela larga tudo, começa a chorar, fica triste, entra numa depressão ali. Após receber as denúncias de abuso sexual, a Polícia Civil fez buscas na casa do advogado e apreendeu notebooks e celulares que podem ter provas da prática de pedofilia. São depoimentos que se encaixam perfeitamente, nos levando a crer se tratar de depoimentos verídicos, sem nenhuma manipulação por parte dos pais. Moradores registraram a saída do advogado do condomínio na última sexta-feira. Sob vaias dos vizinhos revoltados, o suspeito, que não mora mais no residencial, precisou ser escoltado pela polícia militar ao buscar pertences. Tem coragem, vim aqui ainda! Essa advogada, que mora no condomínio há 10 anos, conta que a filha dela, de 8 anos, convivia com o filho do suspeito. Na semana passada, a menina confessou os abusos. Ela disse que ele colocava as mãos por dentro das calças dela e ela começou a ir de calça lá, porque ficava mais difícil dele colocar a mão. A advogada diz que agora a filha está aliviada, mas ela convive com a culpa de não ter identificado os abusos antes. Eu fecho meus olhos de noite e imagino ele fazendo aquilo, as cenas dele abusando da minha filha. O pai de criança abusada, não come, não dorme, não trabalha, ele só imagina. O advogado Samuel da Cunha, que representa o suspeito, afirma que o seu cliente é inocente. A defesa garante que o casal entregou todos os dispositivos eletrônicos para colaborar com as investigações e que lamenta os casos de violência sexual relatados pelas crianças. Eu deixo aqui a minha solidariedade a esses pais, porque eu ouvi o relato dessas mães, esses pais, abri um buraco no chão e você afunda quando você ouve cada detalhe absurdo dessa história. Eu acredito na polícia, acredito no trabalho do delegado Pablo Rocha. Sexta-feira vai ter um protesto em frente ao Fórum de Canoas e a gente segue acompanhando porque a gente acredita na justiça. Seguimos, a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre o estupro numa pizzaria de Gravataí, na região metropolitana, no dia 10 de outubro. Mais um crime sexual, gente. O garçom de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por estupro de vulnerável, como o homem havia sido preso em flagrante e o judiciário concedeu liberdade condicional. Ele agora vai responder o processo em liberdade. Agora o caso está com o Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia. Uma família estava jantando no local, relembrando o caso, quando 2 meninos, um de 9, outro de 11 anos, foram ao banheiro. Essas são imagens das câmeras de segurança, e que mostram o contato inicial do garçom com essas 2 crianças, antes delas entrarem no local. E aí, quando elas retornaram, um deles contou para a mãe que um homem havia entrado e tocado nele. O funcionário afirma que apenas xingou as crianças, que elas estariam jogando água, brincando, urinando na pia. Um laudo psicológico confirmou a versão das vítimas. Nossa, que horror, esses casos. E seguindo, mais um crime sexual, gente. Mais um crime sexual. Um homem de 80 anos foi preso em flagrante por importunação sexual no transporte coletivo, no trem. É o assunto que abre o Giro de Notícias desta segunda-feira. Passageiros informaram que o idoso estava passando a mão em mulheres que viajavam no Transurb. Uma das vítimas disse que o homem chegou a encostar nela por trás. Ele, inclusive, teria optado por ficar de pé, mesmo com oferta de lugar para sentar. Assim que o trem parou, a segurança do Transurb foi acionada e o idoso levado para a delegacia de pronto atendimento de Canoas. O caso aconteceu neste domingo. Ele negou os abusos. O ocorrido foi um homem entendido, fazendo uma coisa, um homem velho da minha idade, tem certeza que não ia fazer isso aí no trem. O trem arrancou, sem querer, arranquei, segurei na senhora, para a moça lá, me acusaram de assédio sexual. Ciúmes foi o motivo para um assassinato em plena luz do dia em São Leopoldo. Esse homem, que aparece correndo de camiseta cinza depois dos disparos, matou o atual namorado da ex-companheira no último sábado. Outra câmera mostra o agressor caminhando e, em seguida, a vítima aparece na cena. Foi neste momento que o crime aconteceu. O homem fugiu no próprio carro e acabou sendo preso em Ijuí. Ele confessou o homicídio.
Uma viatura da Brigada Militar atropelou um adolescente de 12 anos em Rio Grande, no sul do estado. Foi no final da manhã de sábado, durante perseguição a uma moto que desobedeceu a ordem de parar. Em nota, o comando do 6º Batalhão informou que os PMs prontamente socorreram um menino que foi encaminhado ao hospital com fratura em um dos braços. O inquérito vai apurar o caso. E agora a gente fala do vexame fora de campo ontem na Arena do Grêmio. Ou melhor, foi dentro de campo, né? Mas depois ali dos 90 minutos de partida. O clube identificou 2 torcedores que participaram daquela quebradeira após a derrota para o Palmeiras. Gabi Lerina, eu sei que você conversou hoje com muita gente, tem mais informações de como está essa vergonha, né? Como a gente diz, aquela expressão que desde ontem foi muito utilizada. Cenas lamentáveis. Isso, Lu. Olha essas imagens que rodaram o mundo entre ontem e hoje. Eu disse rodaram o mundo porque isso é verdade. Saiu aqui do Rio Grande do Sul e só se fala nesse assunto. São imagens realmente lamentáveis. São dezenas de torcedores que invadiram o campo assim logo depois que o juiz fez o apito final e encerrou a partida. E aí, quando eles invadiram o campo, Lu, foram levando o que vinham pela frente. A cabine do VAR, por exemplo, foi atingida, ficou danificada. Eles agrediram seguranças e também agrediram profissionais da imprensa que estavam ali à beira do campo, registrando toda a partida, Lu. Olha, pelo menos 5 profissionais tiveram suas máquinas fotográficas completamente inutilizadas e agora não sabem como vão fazer para voltar a trabalhar. Além disso, Lu, eles acabaram trocando socos, mesmo com uma divisória de acrílico que tinha entre torcedores do Grêmio e do Palmeiras. Vejam só, conseguiram trocar socos através dessa divisória. Teve também um flagrante de racismo de um gremista que imitou um macaco para a torcida palmeirense. Ai, absurdo. Absurdo em cima de absurdo, né? Do lado de fora do estádio, os confrontos continuaram. Olha, uma viatura da Polícia Civil ficou com os vidros aí danificados, foram quebrados por esses torcedores. Ninguém foi preso, o Grêmio já identificou 2 desses torcedores, um deles inclusive já tem histórico de estar envolvidos em confusão. Tem uma atualização que chega de momento para a gente agora, é a seguinte: a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Grêmio em função de toda essa situação, dessas cenas lamentáveis. Essa informação chegou agora pra gente, Lu, e é então uma atualização desse caso. Ainda sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai se reunir também com o juizado do torcedor na quarta-feira para tentar aí ver mais algumas outras possíveis sanções para o Grêmio. Além disso, se condenado, o clube que briga contra o rebaixamento pode perder até 10 mandos de campo. E o que mais que pode acontecer, a justiça também pode vetar gremistas presentes no campo no Clássico Grenal, que acontece agora no sábado no Beira-Rio. Vamos ouvir mais o que fala o juizado do torcedor. Vamos ouvir. Os fatos foram graves e serão tratados como tal, né? Porque nós não podemos conviver com violência nem com qualquer situação periclitante a qualquer torcedor que frequente o estádio. Que vergonha, gente, que vergonha. Olha, protestar é uma coisa, isso aí é coisa de criminoso. Pelo amor de Deus, é ato racista, invasão de campo, destruição de equipamento, destruição do material de trabalho dos nossos colegas, destruição de veículos oficiais. Pelo amor de Deus, isso é crime, isso é crime. Isso aí não é torcida de futebol, não. Tá? Eu sei que são torcedores, inclusive conhecidos lá do Grêmio. Agora, isso aí é coisa de criminoso e tem que ser punido. E ainda mais, olha o momento em que estão fazendo isso. Justo quando o Grêmio precisava do apoio da torcida. Agora vai perder. Vai perder a torcida ali que poderia estar apoiando nesse momento mais difícil em que o Grêmio aí está se encaminhando para a segunda divisão. Porque dentro de campo a gente sabe, a situação está cada vez pior. Olha só como é que foi o jogo. A derrota para o Palmeiras foi a 15ª do Grêmio no Brasileirão, campanha que se aproxima do rebaixamento. O tricolor tem ainda 11 jogos no campeonato e precisa vencer no mínimo 4.
Já o Inter também perdeu. E foi outro paulista que complicou a vida dos colorados. O São Paulo fez 1-0 em um jogo que ficou marcado pela ausência do Yuri Alberto. Agora os colorados precisam torcer para outro paulista se dar mal. É o Corinthians, que entra em campo daqui a pouco. E se vencer ou até empatar com a Chape, tira o Inter do G6. E amanhã tem jogaço na tela do SBT. Confere aí o recado da Domitila Becker. Nessa terça tem Liga dos Campeões na tela do SBT. Atalanta e Manchester United do Cristiano Ronaldo pela 4ª rodada do Grupo F. Um dos grupos mais disputados dessa edição e com todo mundo ainda vivo na briga por uma vaga para as oitavas de final. Na última rodada, os dois se enfrentaram em uma partida de 5 gols, com direito a virada nos últimos minutos. Como diria Théo José, sintoma de um grande jogo, meu amigo. É nessa terça, 15:05 da tarde, ao vivo no SBT. E ainda hoje, falta um mês para o julgamento mais esperado pelos gaúchos. Depois de 8 anos, os 4 réus da Boate Kiss enfrentam o Tribunal do Júri aqui na capital. E também, saiba onde tem vacinação contra a Covid, agora no feriado de finados. É depois do intervalo. Estamos de volta no segunda edição e atenção para uma notícia que acaba de chegar. Um policial militar do 20º Batalhão morreu num tiroteio no final da tarde, na Avenida 21 de Abril, no bairro Sarandi, zona norte aqui de Porto Alegre. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A Brigada Militar informou que o PM não estava de serviço. Pela manhã, um outro policial, também do 20º Batalhão, morreu num acidente de trânsito. O soldado Alessandro Darcy Pinto Fagundes, de 28 anos, estava numa moto e não conseguiu desviar de um caminhão que estava dando ré. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Deixamos aqui a nossa solidariedade. E o nosso assunto agora é o julgamento tão esperado, pelos gaúchos, o mais esperado de todos os tempos. Falta exatamente um mês para o início do júri dos réus do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. A tragédia é uma ferida aberta no coração de quem perdeu familiares e também para quem conseguiu sobreviver às chamas. De olho na tela. Fórum Central de Porto Alegre. É aqui que, a partir do dia 1º de dezembro, começa o julgamento da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. O incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu 636. São 4 acusados pelo que aconteceu. Os sócios da boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. As chamas teriam começado após a manipulação de fogos pelo grupo musical. Os familiares das vítimas da tragédia queriam que todos fossem julgados em Santa Maria, mas a justiça determinou que o júri fosse na capital, alegando medida de segurança. Assim, os jurados ficam longe também do clima de consternação. Será que eles pensam que lá eles serão absolvidos, terão seus crimes desqualificados? Fica uma grande dúvida. Estão previstos depoimentos de 19 testemunhas, 10 vítimas e dos 4 réus. Se acharem necessário, acusação e defesa poderão usar o que está nestas caixas e sacos plásticos, material do que restou da casa noturna, como comandas de consumo, parte da espuma usada no isolamento acústico e caixas de fogos de artifício que deram início ao incêndio. A gente espera que tenhamos um desfecho final e justo e esses réus saiam de lá condenados pelo crime que eles cometeram. Gabriel é um dos sobreviventes da tragédia da Kiss. Até hoje lembra do horror daquela noite. E mais de 8 anos depois, espera que o julgamento seja um divisor de águas. Eu não peço para esquecer essa memória, eu peço para que a responsabilidade seja atribuída, para que a justiça venha para dar uma possibilidade de recomeçar e para dar vazão a esse silêncio que foi tão ensurdecedor naquele momento e permanece para mim. E a cobertura do julgamento você acompanha aqui no SBT. Vamos falar sobre vacina, porque no feriado muitos municípios vão parar a vacinação contra a Covid e aí só vão retomar na quarta-feira. Deixa eu falar com a Yasmin Luz, que está na redação. Yasmin, boa noite. Agora aqui em Porto Alegre, aqui vai ter vacina, é isso?
Isso mesmo, Lu. Boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham aqui em Porto Alegre. Quem quiser vai poder se vacinar amanhã em 2 postos de saúde. Mas antes de trazer mais detalhes, Lu, o estado está com 78% da população adulta com as 2 doses, mas apenas 4,5% dos adolescentes com esquema completo. Como eu disse, quem quiser aproveitar o feriado de amanhã, dia 2 de novembro, para se vacinar, pode fazer isso das 9 da manhã às 5 da tarde em 2 postos de saúde aqui em Porto Alegre, no Rubem Berta e também no posto da Tristeza. As outras unidades de saúde, aí sim, só voltam a vacinar na quarta-feira, dia 3. Em Caxias do Sul, a vacinação também volta na quarta-feira nas unidades de saúde e também na Praça Dante Alighieri. Prefeitura de Caxias informou que a unidade de saúde Centenário não fará mais aplicações de vacinas contra a Covid-19. E só para a gente encerrar, também não vai haver vacinação em Viamão, Canoas, São Leopoldo e também em Santa Maria. Tá certo, obrigada, Yasmin, pelas informações. A gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem agora com SBT Brasil. Se amanhã está de folga, bom descanso. Se não, estamos juntos aqui trabalhando. Tchau, tchau.